Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Ufa, uma semana de reforma da Previdência pesada. Aliás, um dos destaques principais hoje também. Vamos aos destaques do programa de hoje. A reforma avança, mas o segundo turno até o momento segue indefinido. A votação em segundo turno. O momento ainda de votação de destaques, mas só para você ter uma ideia, o tempo mínimo de contribuição caiu para 15 anos no regime geral, tanto para homens quanto para mulheres. Alguns dos acordos que foram ali feitos entre a oposição e os defensores da reforma, os da base do governo. A produção industrial recuou em maio, esse é um detalhe extremamente importante. A economia está parada, em parte justamente esperando o andamento da reforma da Previdência. O governo reduziu já a previsão de PIB para este ano, caiu pela metade, era de 1,6, agora já caiu para 0,80, para você ter uma ideia, um pouquinho mais do que 0,80. O que demonstra claramente o quanto que, neste momento, há uma estagnação econômica. O Ibovespa e dólar em queda no fechamento de hoje, tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Bom, antes de tudo, preciso só lembrar que nós estamos ao vivo pela página da TV Brasil no Facebook. Você pode participar da programação, enviar seus questionamentos. Ontem eu respondi, inclusive depois do programa ali, no próprio Facebook, mas o que puder responder aqui ao vivo, faço questão. Vamos lá. Vamos a Brasília, então, porque se a reforma está mexendo com o ambiente econômico desde o começo do ano, é bom saber como anda a votação dos destaques, que estão, na verdade, mexendo no texto base aprovado na quarta-feira. O Paulo Leite e a Mariana Jungmann estão em Brasília. Paulo, boa noite, bem-vindo uma vez mais aqui ao Cenário Econômico. Ei, Piotto, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Hoje é mais um dia de votação de destaques do texto principal aqui na Câmara dos Deputados. Eu lembro que quarta-feira, anteontem, foi votado o texto principal e o primeiro destaque. Ontem, quinta-feira, dia de votação de destaque e hoje mais um dia dedicado exclusivamente à votação desses destaques. Destaques, né, é bom lembrar, são pontos que podem modificar o texto principal, o texto base. E, de fato, houve destaques que modificaram o texto principal e eu destaco aqui 3 pontos. Um para os policiais, outro para os homens da iniciativa privada e outro para as mulheres também da iniciativa privada. No caso dos policiais, os policiais federais, policiais legislativos, civis aqui do DF e agentes penitenciários e socioeducativos, a idade mínima caiu de 55 anos para 53 no caso dos policiais e 52 no caso das mulheres, que também são policiais. No caso dos homens, que são da iniciativa privada, você até destacava aí no começo do programa, a idade mínima caiu de 20 anos, a idade de contribuição, né, caiu de 20 anos para 15, igualando ao tempo das mulheres. E no caso das mulheres da iniciativa privada, o tempo de contribuição para ter 100% do benefício, 100% da aposentadoria, também caiu de 40 anos para 35 anos. Bom, agora para saber exatamente o que está acontecendo dentro ali do plenário da Câmara dos Deputados, eu chamo a Mariana Jungmann, que está lá dentro. Ei, Mariana, boa noite. Oi, Paulo, boa noite. Pois é, aqui a gente está se aproximando da reta final dessa votação em primeiro turno da reforma da Previdência, viu? Nesse momento, os deputados estão votando um destaque do Partido dos Trabalhadores, que busca suprimir do texto o trecho que trata de pensão por morte. A gente lembra que ontem, como você explicou, foi aprovada alterações aí em relação às regras para as mulheres e dentro dessas alterações já tinha sido aprovada uma mudança para que o cálculo da pensão por morte deixasse de considerar toda a renda familiar para considerar apenas a renda formal da viúva. Mas o Partido dos Trabalhadores ainda questiona que, a depender da renda da viúva, ela pode receber menos de um salário mínimo de pensão. Então, eles querem suprimir todo esse trecho para garantir esse piso de um salário mínimo. Mas não há acordo com o governo nesse ponto, então a expectativa é que este destaque não vai ser aprovado, viu? Agora há pouco também, aí sim, com o acordo com a base governista, foi aprovado um destaque que alterou as regras para os professores. O texto base previa que os homens iam se aposentar com 60 anos e as mulheres com 57. Mas com esse destaque aprovado, passa a valer uma regra, então, de que os professores se aposentam com 55 anos e as professoras com 52 anos. Mas eles vão ter que pagar um pedágio de 100% do tempo que falta para se aposentar. Então, se faltar 4 anos,
deputados passam a ter que trabalhar mais 8 anos para se aposentar. Faltam agora mais 2 destaques apenas, todos 2 do Partido dos Trabalhadores e todos 2 com os quais também não há acordo para a conclusão, então, dessa votação em primeiro turno da reforma da Previdência. A expectativa é que, então, ela seja concluída aí no começo da noite, até entre 8 e 9 horas da noite, no mais tardar, talvez até antes disso. E aí a reforma volta, então, para a comissão especial, que vai formular a redação final para oferecer a votação em segundo turno aqui no plenário. Mas aquela ideia de fazer a votação em segundo turno ainda essa semana também foi abandonada hoje. Os líderes partidários, inclusive da base governista, já observam uma queda no quórum. Ele está agora em 480, pouco mais de 480 deputados. Ontem era de mais de 500, então o quórum já está caindo e optaram por não arriscar, por fazer essa votação ainda essa semana. A expectativa, então, é que a votação em segundo turno ocorra somente na primeira semana de agosto. Paula, é com você. Ok, Mariana, obrigado. Então, votação em segundo turno, só depois do recesso, em segundo turno, claro, também depois do recesso. Primeiro e segundo turno no Senado, que é para onde vai depois, também, né? Fica para agosto ou setembro, portanto, por enquanto são essas as informações. Piotr, eu volto com você. Muito obrigado, Paulo. Mariana, lá em Brasília. Portanto, tudo indica, se termina a votação do primeiro turno agora, vai para a comissão especial para redigir esse novo texto com essas alterações. Mas o segundo turno, que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esperava votar antes do recesso. Só detalhe, esse recesso só começa na quinta-feira da semana que vem, oficialmente. Os parlamentares estão antecipando isso. Haveria, portanto, tempo para votar ou no sábado, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta. Mas, enfim, os parlamentares estão antecipando esta folga. Aí, se você entende o porquê nos protestos que vimos recentemente, há um comportamento muito duro do cidadão em relação aos políticos, sobretudo do parlamento, conforme a gente viu nos últimos protestos. Mas vamos lá, só 2 comentários em relação à reforma. Essas alterações é do Congresso discutir, é do Congresso fazer acordo, é do Congresso tentar salvar, de quem está propondo a reforma, tentar aprovar o máximo possível, mas ter que ceder em alguns pontos justamente para ter ali uma situação melhor. Mas óbvio que há ali uma concessão de alguns privilégios para professores, sobretudo para professoras, para policiais. Isso está muito claro. Em relação a isso, não tem como dizer, porque imagina só, os trabalhadores como um todo vão ter que ter 65 anos homens e 62 mulheres para ter como idade mínima. Rebaixou sim o tempo mínimo de contribuição também para os homens, ou seja, 15 anos. Mas aí você tem para as mulheres, por exemplo, já começa a contar aqueles 2 pontos a partir dos 15 anos. Os homens só depois de 20 anos de contribuição. Ou seja, se não se aposenta apenas com 60% do valor a que se tem direito. No caso das professoras, houve mais um benefício ali. Com todo respeito às professoras, aos professores, mas vamos fazer aqui uma conta. Eu, por exemplo, sou fruto da educação dos meus pais, que me puseram na escola e me mantiveram lá. Sem professores você não vai a lugar nenhum, mas essa diferença em relação, por exemplo, por que enfermeiras, por exemplo, que lidam com o perigo ali, com riscos de doença e tudo mais, numa tensão gigantesca, que lidam com vida e morte e tudo mais, não tem esse tipo de tratamento? Porque, na verdade, as enfermeiras estão dando a sua contribuição para o país, mas o lobby no Congresso foi muito claro para favorecer algumas classes, como, por exemplo, policiais e professoras. Uma segunda coisa, eu conversei com a equipe econômica do governo hoje à tarde para entender, na posição do governo, que apresentou uma proposta que falava em pouco mais de 1 trilhão de economia, se com essas reduções agora diante dos destaques, se isso mexeria, por exemplo, na lógica do governo, se isso seria um problema. A equipe econômica ainda considera o texto bom. Obviamente que não o ideal, mas bom. E se a alteração agora do segundo turno de se votar só depois do recesso, se isso seria um problema, também a equipe econômica entende que esse é o momento da política e tem que se aguardar. A gente vai falar também agora, daqui a pouquinho, no cenário econômico, do ponto de vista econômico, de quem está ali como agente econômico, inclusive é o assunto da entrevista de hoje. Mas vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho qual é a situação, porque o IBGE divulgou hoje a produção industrial brasileira do mês de maio e nós tivemos aqui, é uma oscilação negativa 0,2%, mas quando eu digo assim, 0,2%, quando é positivo, eu digo assim, apesar de ser pouco é positivo, apesar de ser pouco é negativo.
A lógica vale para ambos os sinais, ou seja, nós estamos ainda com um problema negativo. E detalhe, desde agosto do ano passado a gente tem tido quedas na produção industrial, ou seja, nós temos num ritmo decrescente da produção industrial. E isso é preocupante porque a gente analisa, claro, no longo prazo. Agosto do ano passado. A produção caiu em 8 dos 15 locais pesquisados, segundo o IBGE. Para uma comparação de maio deste ano com maio de 2018, aí sim houve até um aumento, ou seja, a indústria nesse momento está melhor do que estava no ano passado. Mas nós estamos falando aqui de um momento, em maio do ano passado nós tivemos 11 dias de greve dos caminhoneiros, é bom lembrar também. A alta em 12 dos 15 locais pesquisados, para se ter uma ideia, neste caso, se eu comparar maio com maio, e no trimestre uma queda de 0,4% no trimestre móvel terminado no mês de maio. Seguindo aqui, os destaques de produção industrial por estados brasileiros, as principais baixas aconteceram no Espírito Santo, queda de 2,2%, no Rio Grande do Sul 1,4%, Santa Catarina e Minas Gerais com quedas próximas a 1%. Os de alta, nós temos o Pará aqui que chama atenção com 59,1%. O dado é positivo, sim, é muito positivo, mas duas considerações. Aqui voltou, na verdade, a atividade extrativa que é muito forte no Pará, sobretudo em minério. E nesse caso especificamente, a própria indústria extrativa estava tendo problemas no passado. Então, na verdade, é uma alta, mas uma alta de recuperação de números negativos também. No Rio de Janeiro, uma alta de 8,8%, Goiás 1,6% e São Paulo, o maior parque industrial do país, com uma discreta alta aqui de 0,1%, mas mesmo assim a gente viu o número é negativo. Se a gente seguir agora para um outro detalhe, o governo divulgou hoje uma previsão de PIB menor do que tinha feito no mês de maio. Para se ter uma ideia, antes era de 1,61% do crescimento da economia este ano. O governo já está trabalhando com essa estimativa aqui, um crescimento de 0,81%. Essa aqui é talvez a prova mais cabal de o quanto que esse andamento lento da reforma da Previdência, embora ela esteja ocorrendo, mexe com expectativa, com decisão de investimento. E se você não tem decisão de investimento, você não tem um investimento. Se o investimento não acontece, você não gera arrecadação, você não gera empregos. E aí, claro, as previsões são sempre para reduzir agora um recuo, uma revisão para baixo do PIB. O Fox, que a gente divulga sempre às segundas-feiras aqui, já tem uma previsão, já era de 0,82. Agora o governo está até um pouquinho abaixo, de 0,01 ponto percentual. Para 2021, 2022 e 2023, segundo o governo, a previsão é de 2,5% de crescimento da economia, que pode aí sim ser maior se nós tivermos a aprovação da reforma e uma série de outras medidas que vão incrementar o ambiente econômico e, sobretudo, gerar a expectativa econômica de um crescimento alto, de longo prazo e sustentável. A inflação, também que saiu nesse relatório do governo, a previsão antes era de 4,1% para este ano, agora caiu para 3,8%. Antes de eu falar do mercado, vamos ao Rio de Janeiro. A Flávia Grossi tem informações sobre o setor de serviços, um dado também do IBGE. Flávia, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Piotr. Boa noite para você e para todos. O IBGE também divulgou hoje, Piotr, o volume de serviços do mês de maio, que repetiu aí o mesmo desempenho do mês de abril, ficando estável. A gente lembra que esse setor tem um papel estratégico na economia e representa 70% do PIB. Além disso, ajuda, é claro, na geração de empregos e no desempenho de outros setores, principalmente o industrial. Essa estagnação mostra uma economia fraca no segundo trimestre do ano. 4 das 5 atividades pesquisadas cresceram na passagem de abril para maio, como informação e comunicação e serviços prestados às famílias, que inclui aí a alimentação fora de casa. O resultado negativo foi puxado pelo segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que caiu 0,6%. É o segundo recuo mensal seguido. Esse setor responde por cerca de 30% de todo o volume de serviços prestados no país. No acumulado do ano, houve crescimento de 1,4% e na comparação com maio do ano passado, o avanço foi de 4,8%, a taxa mais elevada desde fevereiro de 2014. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Antes do mercado, também uma outra informação em São Paulo. Anne Zanetti tem detalhes sobre os pequenos negócios e adesão ao Simples Nacional. Acompanhe.
Olá, Piotr, boa noite a você e a todos. É exatamente isso. O Comitê Gestor do Simples Nacional editou uma resolução que permite a volta das micro e pequenas empresas ao regime. Nele ficam reunidos em um único documento os principais tributos federais, estaduais, municipais e também os previdenciários. E quem é que pode voltar ao Simples Nacional? Os pequenos negócios que foram excluídos no dia 1º de janeiro de 2018, que tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária das Micro e Pequenas Empresas pelo Simples Nacional, por exemplo. Dentre outras atividades proibidas estão as empresas que trabalham com gestão ou com financiamento de crédito, operações de empréstimo e que tenham um sócio no exterior ou em alguma entidade da administração pública ou ainda que possuam débitos com o INSS ou então as fazendas públicas. Portanto, as empresas que pretendem assim voltar ao Simples Nacional devem fazer o requerimento até a próxima segunda-feira por meio de um formulário na página do programa na internet. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br. O requerimento deve ter a assinatura do contribuinte ou então de um representante legal. Piotr? Muito obrigado, Anne. Bom, vamos seguir aqui para a gente ver o mercado hoje. Caiu 1,18% o Ibovespa, perdeu 104 mil pontos, 103.905. Para se ter uma ideia, a máxima foi de 105.730, é uma queda expressiva. Duas explicações aqui. Claro que tem aqui um comportamento do mercado olhando para essa demora aí no andamento da reforma da Previdência, nessa votação um pouco mais lenta do que se previa lá no começo da semana, mas tem muita realização de lucro também, ou seja, quem comprou na baixa está vendendo na alta, aproveitando esse momento. Outra coisa é que o Ibovespa não acompanhou o mercado americano, normalmente tem influência no mundo inteiro, não seria diferente com o Brasil, mas nesse caso específico, para você ter uma ideia, hoje o mercado americano, para você ter uma ideia, Dow Jones bateu um recorde hoje, 27.332 pontos, com uma alta de quase 1%, justamente porque os investidores viram na fala do presidente do Banco Central americano, pelo menos a ausência dele de negar a possibilidade de queda de juros, o que obviamente faz com que o mercado acionário americano cresça e muito dinheiro do mundo desenvolvido venha para países em desenvolvimento, como é o caso brasileiro. Vamos seguir aqui para a gente olhar um pouquinho a Petrobras, as ações subiram, a Petrobras, a exceção também, Vale, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú com queda, todas com queda. O dólar comercial que teve queda hoje também, 3,73, 0,32%. Só um detalhe, o dólar na semana perdeu 2,11%. O dólar manteve esse comportamento otimista em relação à economia, tanto que está tendo venda de dólares aqui. A máxima é 3,75, 3,73, terminou exatamente na mínima. Bom, vamos fazer, na verdade eu tenho só dois comentários aqui sobre a reforma da Previdência. O Fábio Cruz está dizendo que reforma da Previdência, tributária e privatizações é o Brasil preparando a pista para a decolagem do progresso. Ele está otimista, obrigado, Fábio. A Denise Macedo diz que está aguardando a conclusão desses trâmites todos de votação. E Olívia Nunes Melo diz assim, boa noite, os deputados não têm compromisso com o Brasil, só com eles? Está reclamando aqui. Exatamente de por que não fazer um esforço e votar tudo aqui antes do recesso, que só começa na quinta-feira da semana que vem. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o impacto da Previdência, da aprovação da Previdência na economia real. Eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre o impacto na economia real desse andamento da reforma da Previdência, apesar da votação dos destaques estar um pouco mais lenta ainda. Eu converso agora com Alexandre Pierantoni, que é sócio-diretor da Duff Phelps do Brasil, a consultoria. Alexandre, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. A pergunta é objetiva. Este andamento da reforma, algo que poderia ter acontecido 30 anos antes, ou pelo menos ter avançado nesses últimos 30 anos, mas avançou agora nesse primeiro semestre já deste governo, tem impacto real logo na economia, que é justamente investimento, gerar emprego, gerar arrecadação e melhorar, por exemplo, a própria previsão do governo para o crescimento da economia? Sem sombra de dúvida, Piotr, eu acho que nós já devemos começar a ver um impacto positivo nos próximos meses, numa curva ascendente do investidor estratégico e financeiro, o private equity, que está olhando o país em termos de longo prazo, né, de investimento, de retorno, já voltando ou reafirmando investimentos com o Brasil. Né? Nós nunca paramos de ter nos movimentos de fusões e aquisições, ou mesmo investimentos de longo prazo, uma parada total disso. Ficou-se muito no aguardo, na expectativa.
E a confirmação em primeiro turno é um atendimento de expectativa. Mesmo conforme você mencionou, essa questão do segundo turno, quando que isso vai ser aprovado pelo Senado, ainda tem discussão, os próprios destaques e o impacto que isso tem na Previdência, você tem uma perspectiva positiva. E isso é muito o que o investidor está olhando. E ele olha já com uma decisão que ele tinha tomado, mas estava aguardando esse momento, ou ele vai tomar uma decisão nova agora que requer um estudo novo? Não, são decisões tomadas em que ele estava aguardando uma confirmação para poder fazer o processo. Né? Ele estava aguardando um cenário de expectativa. Então, exatamente. Ele está vendo agora acontecer. Que ele está vendo acontecer. Depois de 20 anos, um assunto que era muito discutido, claro, né, está se confirmando e você abre uma expectativa positiva e você destrava uma pauta. A reforma da Previdência, eu acho que é um dos pontos que o país precisa, e ainda não está completo, vamos ser muito sinceros nisso, para destravar outras temáticas, outras reformas e outras questões de investimento, de produtividade, né, que o país precisa. Isso coloca o país numa competitividade global muito melhor. Posiciona o Brasil de uma forma muito mais interessante para disputar, e acho que essa é a palavra, né, os investimentos estrangeiros no país. E também reforça, por outro lado, os investimentos de empresas nacionais, né, que já estavam fazendo porque conhecem o ambiente brasileiro e estavam se posicionando. Esses dois investidores, né, de longo prazo, o estratégico e o financeiro, com certeza voltam a retomar o passo antigo que eles tinham há anos atrás de investimentos no país. Nós devemos, inclusive, ver um aumento do volume de operações de fusões e aquisições já no próximo ano. Nós já estamos vendo o investidor voltar a querer consumar os investimentos que ele estava planejado, né? E vemos expectativas muito positivas em todos os setores para os próximos meses. Quando a gente acompanha dia a dia a política e a economia é uma coisa, quando a gente olha no longo prazo, a gente começa a ter uma outra visão. Eu tenho uma reforma que andou, apesar de um pouco atrasada, mas andou no primeiro semestre. Eu tenho um congresso agora, e a gente viu isso pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que em alguns momentos seja alvo de crítica, e é justo que seja alvo de crítica, mas há um protagonismo da Câmara de entender que a reforma da Previdência é o primeiro passo, mas precisa da tributária e precisa de uma série de medidas macroeconômicas. O governo sabe disso e o ministro da Economia diz isso com frequência. O presidente da Câmara sabe disso, o presidente do Senado sabe disso, a gente vê líderes no Congresso falando disso, o que a própria economia aqui do mundo privado também sabe disso. Esse é um sinal positivo que a gente não via em outros momentos? Esse é um alinhamento que nunca existiu. Eu vou usar essa expressão, gostei da expressão, me perdoe. Que isso? Há um alinhamento. Há um alinhamento, porque todos esses poderes e players que nós chamamos aí dessas ações estão alinhados de que isso é uma necessidade do país. E a reforma da Previdência não é a única necessidade. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Os problemas não estão resolvidos. Nós temos alguns setores... E todo mundo tem essa consciência, esse é o detalhe. Isso é importante. E é uma consciência que vem da sociedade, uma parte boa da sociedade, vem dos deputados, vem dos senadores, vem do próprio governo e, sem sombra de dúvida, vem dos ministros que o Bolsonaro colocou. Então, eu acho que hoje tem um alinhamento muito positivo nisso, né? Acho que um ponto que é interessante existem setores que nós vimos andar de forma muito boa em planos de privatização, de concessão, desde o começo do ano. O programa de privatizações e investimentos que está sendo feito das concessões é um exemplo que tende a se reforçar com a reforma da Previdência. A atratividade que o país demonstrou nas necessidades para os investidores de infraestrutura, que nós vimos nas concessões de portos, de aeroportos, de ferrovias, nos últimos meses, né, na minha visão, só vão se reforçar. Os investidores já estavam apostando no Brasil. Agora eles têm uma previsibilidade maior, eles veem que as reformas estão sendo implementadas e que, de novo, usando a expressão, há um alinhamento para que isto continue sendo feito. Acho que esse é um ponto importante, né? A reforma da Previdência não é por si só a solução e ela não pode parar aí, né? Há outras reformas que, com esta reforma já inicialmente aprovada, se mostram que vão acontecer. É isso que o investidor de longo prazo olha. Mesmo a questão das questões ainda que vão ser discutidas da Previdência, dos destaques, a própria postergação, provavelmente, para agosto da votação da segundo turno, não afeta diretamente o curto prazo, do investidor que está olhando o longo prazo. Então, enquanto talvez o mercado financeiro reage muito rapidamente, de bolsa, de dólar, de câmbio, o investidor de longo prazo, que está investindo na economia real, né, ele tem essa perspectiva melhorada. Isso eu não tenho dúvida que atrai, e é o que eu te falei, que nós vamos ver a curva crescendo de investimento. Alexandre, brigadíssimo pela análise. Obrigado você pela oportunidade. Vamos voltar a conversar
Tenho prazer, Manuel. Só um outro comentário aqui. O Brasil é um país que sempre foi bem visto pelos investidores. Faltava só, na verdade, o país oferecer segurança para esse investimento, porque este país é um dos poucos no mundo em que o investidor sabe que pode crescer 2 dígitos. Isso é raro no mundo, nós temos isso a oferecer, que obviamente talvez aconteça agora com todas as reformas caminhando. O Cenário Econômico termina aqui, obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite a você, bom final de semana, até mais.